Otávio Guedes soltou uma análise que caiu como uma bomba no debate político. Enquanto parte da oposição gritava que o ministro Flávio Dino estaria protegendo o filho de Luiz Inácio Lula da Silva, o comentarista fez algo raro no debate público, explicou os fatos. E quando os fatos aparecem, muita narrativa começa a desmoronar. Parece roteiro de filme, mas não é. A decisão que barrou a quebra de sigilo de Fábio Luiz Lula da Silva dentro da CPI não foi política, foi jurídica. E quando você entende como essa votação aconteceu, a história muda completamente. Vamos lá. Eu queria fazer a comparação de duas decisões do STF que interferem no trabalho de CPIs. Uma foi aquela que o Gilmar Mendes anulou a quebra de sigilo da empresa do Toffoli na CPI do crime organizado. E Maritz. É o nome da empresa. Nome da empresa. Ah, da Maritz, é. E outra é dessa da CPI do INSS, que também pede a quebra do Lulinha. Então, primeira diferença, o Dino foi escolhido por sorteio. O Gilmar Mendes não, ele ressuscitou um inquérito que já tinha sido arquivado, deu a decisão, arquivou de novo. Então essa, para mim, já é uma diferença importante. Lula, a oposição explora, e o papel da oposição é esse, dizendo, olha, tá vendo, tá protegendo o presidente. Não, o Dino foi por sorteio, ao contrário do Gilmar Mendes. Esse já é um ponto importante. Na decisão do Dino, ele cita dois políticos. Então, antes, só uma explicação. Como é que é a quebra de sigilo? Como é que foi a quebra de sigilo? Tinha um lote lá de 80 pedidos de quebra de sigilo. Atenção, vamos lá, quem é a favor e quem é contra? E uma votação que foi complicada e quebraram 80 sigilos. O que o Dino usa na sua decisão? Ele usa a reclamação de dois parlamentares, Rogério Marinho, senador Rogério Marinho, que é ninguém, nada mais, nada menos do que o coordenador da campanha do rival do Lula para presidente, e usa o Marcelo Van Hatten, também que não tem nada de petista, nada a favor do Lulinha. O que Marcelo Van Hatten e Rogério Marinho alegaram? Que você não pode quebrar sigilo bancário, qualquer sigilo, numa votação dessa forma. Levanta a mão, quem quer, 80. Você tem que discutir individualmente. Então, o cuidado do Dino, e que foi ali com um toque de inteligência, é usar dois políticos adversários do PT, portanto, com interesses políticos, em explorar a quebra de sigilo do Lulinha em sua decisão. Então, eu critiquei muito e continuo criticando a decisão do Gilmar Mendes, alguém que não foi eleito por sorteio, alguém que desenterrou um inquérito, deu uma decisão e enterrou de novo o inquérito. Ao contrário, essa do Dino. Essa do Dino me convenceu de que é preciso analisar quebra de sigilo caso a caso. Eu vou contar qual é o problema de você quebrar sigilo por lote. Havia suspeita que um banqueiro, aí não é o Vorcaro, porque isso é antes, ele tinha interesse em ouvir os seus adversários. Então ele pegava um delegado aqui do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, que abria um inquérito sobre tráfico de drogas, metia 60 telefones, mandava para o juiz, só que entre os 60 tinham 3 de interesse tinha nada a ver com o tráfico de drogas, mas tinha o interesse do dono do banco. Então, é preciso ter muito cuidado mesmo, você na quebra de sigilo. Agora, eu sou a favor. O que importa, o sigilo do Lulinha já está quebrado. Pelo inquérito da PF, sim. Pelo inquérito da PF, o André Mendonça quebrou. Na justiça é o que importa, é o que vai dizer se é crime, se não tem crime, etc, etc. Mas eu também sou a favor de que a CPI tenha acesso ao sigilo de quem quer que seja, mesmo no ano eleitoral, mesmo sabendo que vai ter exploração política. Aliás, era o que mais o PT fazia quando era oposição. Então isso é do jogo político, mas que se faça dentro da lei, ou seja, analisando caso a caso e não numa votação como se fosse quem dá mais, um leilão, vamos, né? Não é um mercado de peixe. Otávio, eu só queria complementar, no caso, você citou o ministro Gilmar, num caso, o Master que tem um relator, né? O ministro André Mendonça. Então também você diferenciou do Flávio Dino ter sido sorteado, mas no caso do Master já tem um relator designado. Então foi de fato uma ação orientada, né, a impedir essa quebra de sigilo
no caso da empresa da qual o ministro Dias Toffoli também era sócio, a partir de uma ação muito específica, referenciada no inquérito assemelhado na CPI da Covid. No inquérito não, no mandado de segurança, né? E que os advogados dos Toffoli endereçaram ao Gilmar, sabendo que ele... Porque ele foi o relator daquela ação específica. Sadi? Você, Dapi, porque eu estava te ouvindo, eu estava procurando aqui uma repercussão do Congresso sobre as quebras de sigilo, né? Antes da quebra de sigilo, eu falei que quando eles conseguiram fazer aquela quebra, o Randolfo Rodrigues, líder do governo, me procurou para dizer isso aí foi um golpe que eles deram. E aí a gente ouviu aqui o senador Carlos Viana, o presidente da CPI, ele disse que não teve nada disso. Eles que dormiram no ponto. E o governo, obviamente, preocupado, mas já sabia da quebra de sigilo do filho do presidente, porque a polícia já tinha pedido para o André Mendonça e o André Mendonça já tinha autorizado lá em janeiro. Então, até contei aqui, a gente fez essa análise de que o governo começou a se preparar publicamente com o discurso vacina para dizer, se o Lulinha fez alguma coisa, ele que pague. Por quê? Questão eleitoral. Tudo vai, obviamente, desaguar na eleição. Então, é o governo tentando se blindar e dizer, se o Lulinha fez alguma coisa, ele que tem que se explicar. Cola, Dapi? Depende de que lado da moeda você está olhando, né? Sim. Porque o que a medida do Dino faz é separar o que é a política em relação a isso, porque a CPI não tem poder de polícia, é outra história, é uma outra arena, é uma arena de narrativas legítimas, todas elas em princípio, da ação da investigação. A investigação não parou. Tanto que a gente começou esse bloco de comentário aqui com a Fernanda Rovenar falando na movimentação, falando dos valores, e aí entrou isso, depositou 721 em 3 vezes. Isso a gente sabe. Tirou da CPI esse afã que o Otávio ressaltou de quebrar sigilo por atacado, o que realmente é bem complicado. E o Dino foi muito didático, muito cuidadoso nisso. Tudo em ano de eleição, Sadi, na verdade, desde que a reeleição passou a valer no Brasil, tudo em todo ano é usado como moeda de política. Tudo é incorporado à narrativa. A gente passou boa parte do programa aqui falando do Vorcaro e do Master. Cada um dos lados vai se apropriar desses fatos, que são os mesmos fatos, da maneira que lhe aprouver. Vai ser assim. E aí você como cidadão bem informado, tenta entender o que está acontecendo ali. A Polícia Federal tem apresentado determinadas coisas que apontam numa direção de uma rede de tráfico de influência danada. É que, às vezes, a impressão que, como muita coisa é concentrada em Brasília, parece que tudo se comunica. Na verdade, o Vorcaro iria depor na CPI do INSS, por conta de consignados, etc. Então, meio que tudo você encontra tipo partido de dominó, você encontra as pedrinhas, as bolinhas brancas para juntar com as bolinhas brancas, etc. Só que, no entanto, na hora de olhar para cada caso em particular, ele tem suas especificidades. E o ministro Flávio Dino, ontem ou anteontem, já tinha votado pela mesma coisa em relação àquela amiga do Lulinha, a empresária Roberta Lussinger. A ação ele já tinha inicial foi essa. Sim, exato. E aí depois, como tem essa decisão, abriu brecha para que outros entendeu também que seria incoerente. É o mesmo caso. Sim. Agora presta atenção nisso. A CPI simplesmente colocou 80 pedidos de quebra de sigilo de uma vez em votação. 80. Tudo no mesmo pacote. Levanta a mão quem é a favor, levanta a mão quem é contra, e pronto. Como se fosse leilão. Como se fosse mercado de peixe. Mas quebra de sigilo bancário não é brincadeira. É uma das medidas mais invasivas que o Estado pode tomar um cidadão. E a lei é clara. Precisa de análise individual, caso a caso, com justificativa específica. E não para por aí. Segundo Octávio Guedes, o ministro Flávio Dino fez algo que desmonta completamente a narrativa da extrema-direita. Sabe em quem ele se baseou na decisão? Em 2 políticos que não são aliados do governo. Pelo contrário, o senador Rogério Marinho, um dos principais nomes do bolsonarismo no Senado, e o deputado Marcel Van Hatten, crítico feroz do governo. Os 2 já tinham dito exatamente a mesma coisa. Quebra de sigilo não pode ser votada em bloco. Tem que ser analisada uma por uma. Ou seja, presta atenção nessa ironia. A decisão do ministro usa argumentos da própria oposição para barrar o procedimento da CPI.